capítulo que eu vou apresentar, ele é o primeiro capítulo desse livro. Pode passar o primeiro slide, Patrícia, não sei se sou eu ou sou você. Lembrando que eu não entendo nada de meeting, tá? Patrícia, por aí? Peraí que vamos resolver aqui com ela. Peraí. Tá, tranquilo, eu aguardo. Oi. Seria para colocar na apresentação de slides, ficar mais grandinho. Agora sim. Obrigado. Vale a pena a gente definir o que é pensamento, né, o que é mente. Então, o pensamento é toda atividade psíquica e pode ser considerado como uma grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Essas duas falas, elas já conectam a mente com a espiritualidade. Embora, quando a gente se refere a uma pessoa como sendo muito mental, a gente quase que reduz o pensamento a algo racional, a algo da matéria. E, na verdade, ele não é, a partir do momento em que a gente tenta definir o que é mente. E a mente ela não pode ser definida, né, pela ciência. Nós não chegamos a isso. Até aqui o que a gente sabe é que a mente é um fenômeno. Ela está na gente e, ao mesmo tempo, ela não está. Com o meu pensamento, mesmo estando preso a uma cadeia, eu posso ir até as estrelas. Eu posso visitar minha casa, meu quarto, os meus familiares, os meus amigos. Eu posso ir ao passado. Eu posso experienciar todas as sensações que eu vivi no momento pretérito, sem, no entanto, estar nele. Então, a mente, de uma certa forma, ela nos conecta a uma determinada dimensão de tempo e de espaço que são muito próprias. Por isso que ela é um fenômeno, né? Ela deveria agir sempre no presente, mas ela não age. E, além do pensamento, a mente possui a memória. O hinduísmo fala dos arquivos akáshicos, que são arquivos universais que estão armazenados no cosmos e que eles contêm toda a história de todos os tempos e a história de cada um de nós. Mas, enfim, é preciso a gente definir o que é pensamento para a gente dar continuidade, né, a essa palestra, a esse estudo. O próximo slide, por favor. Então, pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Aqui o pensamento é uma ferramenta, né, é algo que nos serve. Mas, como dizia uma professora minha, né, pode ser uma faca de dois legumes. O pensamento ele pode tanto nos ajudar como nos fazer sofrer, ou nos escravizar. O pensamento e o funcionamento da mente, e junto com todas as qualidades que a mente possui, eles são os responsáveis, por exemplo, por a gente, no meio de uma pandemia, estar podendo se encontrar virtualmente. Então, a mente criou a radiodifusão, o eletromagnetismo, a eletricidade, a possibilidade da gente transmitir voz, imagens, pelo ar, a internet, a tecnologia da informação. Veja só, a gente criou muita coisa boa, mas, ao mesmo tempo, essa nossa mente, ela é tão forte, tão poderosa, ela é capaz de nos jogar, por exemplo, num problema depressivo, numa síndrome do pânico, numa depressão aguda, numa ideação suicida.
num processo de autodesvalorização contínuo que pode inviabilizar completamente a nossa vida durante todo o nosso caminhar nessa encarnação. Então, vejo que a mente, ela é muito isso, né? Ela é o que a gente pode fazer dela. A gente pode se tornar escravo da mente, escravo da nossa racionalidade, mas se a gente conseguir usar a mente para outros fins, no processo de transcendência, a gente consegue operar nessa vida, nessa dimensão, a partir de uma outra frequência. O próximo slide, por favor. E aqui nós chegamos ao capítulo 1, né, cujo título é o Espelho da Vida. Aqui é o primeiro parágrafo desse capítulo. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. A feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. E aqui eu entendo a mente como uma ferramenta para se chegar ao Pai através do Filho. Uma ferramenta para se chegar à transcendência através do conhecimento desses nossos mundos mais internos. Seja lá que nome a gente queira dar a isso. Pode dar vários nomes. Mas a mente, ela nos coloca nesse lugar, nessa dimensão pequena em relação ao universo. É essa dimensão que pode ser captada quando a gente começa a pensar, por exemplo, sobre os primeiros homens da face da Terra, que a única coisa que tinham para se orientar era o céu. Então, o nosso conhecimento sobre as coisas da Terra, ele começa com os homens olhando para as estrelas, para o curso do Sol, da Lua, dos astros, até começarem a dominar as estações do ano, a plantar nas épocas certas, a selecionar sementes, a entender melhor os ciclos da vida. Ao mesmo tempo que ela traz essa dimensão prática, né, a mente, ela nos coloca, ela nos faz conscientes das nossas limitações. Ela é uma ferramenta de conhecimento, de análise, de ascensão. Por quê? Porque ela vai usar a nossa capacidade de conexão, de cognição. Os gregos antigos chamavam isso de logos, que significa uma racionalidade. Então, os gregos, né, a partir dos gregos que viveram a partir de 500 anos antes de Cristo, por aí assim, quando eles criam a filosofia, na verdade, eles estavam criando um entendimento de que a vida possui uma racionalidade e que cabe ao homem descobrir que racionalidade é essa. E essa racionalidade, ela nos trouxe até aqui, através de tudo aquilo que a gente criou, a ciência, a filosofia, a medicina, mas, ao mesmo tempo, essa mesma racionalidade, ela pode ser utilizada para a gente entender melhor esse mundo mais sutil que habita dentro de nós e que ele não nos é revelado de imediato. Veja, a mente, ela é esse ponto de partida. Precisa começar na mente para a gente ir aprofundando. Porque imagina se nós não tivéssemos pensamento, como é que seria? E se esse nosso pensamento, a capacidade de pensar, ela não estivesse conectada aos 5 sentidos e a nossa capacidade de raciocinar, a gente não iria muito longe com isso. A gente não conseguiria movimentar a vida em direção a qualquer coisa muito interessante. E a grande diferença entre nós e os animais é que nós temos uma consciência e nós sabemos que somos conscientes. Então, o tempo todo, a gente vai perceber que há uma conexão muito profunda entre a nossa mente e esse mistério que é a vida. Santo Agostinho falou muito bem disso. Né? Outro filósofo interessante seria Aristóteles, que vai se debruçar sobre essa temática de uma forma mais racional, não necessariamente pelo uso da fé. Então, se nós estamos numa terra, se a mente ela é racional, né? Vivemos na terra, somos filhos da terra, a terra nos nutre, nos dá o alimento, nos abriga, nós somos vinculados a ela.
Se na Bíblia fala que Deus fez o homem através do barro e nos deu a vida com o seu sopro, com o sopro da sua divindade, nós estamos conectados ao mesmo tempo com a terra e com a espiritualidade. Então, são 2 chakras aí. A conexão com a terra, primeiro chakra, que nos liga sutilmente ao nosso planeta, e a conexão com o alto, através do 7º chakra, que está aqui, né, em cima da nossa cabeça. Olha, um é o início de tudo, e o outro parece o fim de tudo. Nessa primeira lâmina do slide, ele fala, como um diamante bruto, que é arrancado do ventre obscuro do solo. É como se nós estivéssemos no fundo da terra, no fundo de um lugar escuro, né, limitado, mas a nossa mente, conectada com algo mais alto, mais sutil, ela é capaz de não só nos dar um sentido para essa nossa existência, suposto, mas um sentido, mas ao mesmo tempo, ela faz uso da mente para que isso aconteça. Então, mente e espiritualidade no mesmo patamar, né? Uma se articulando com a outra. O primeiro chakra e o 7º chakra completamente articulados, mas dessa feita de uma forma mais energética, mais sutil, já que os chakras, eles são esses pequenas aberturas no nosso corpo sutil que fazem com que a gente se conecte, ao mesmo tempo, com o mundo mais energético que nos cerca e com o mundo racional dentro do qual nós vivemos. Próximo slide, por favor. E aí aqui ele aprofunda um pouco mais a mente, né? Eu fiquei fascinado com a forma pela qual Emmanuel ele escreve. É uma forma muito bonita e, se a gente prestar atenção, ela é bastante simbólica, né? Dá para a gente tirar vários significados a partir do que ele nos coloca. E ele diz assim, nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto, nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante, precioso, a retratar a glória divina. E aí eu queria chamar a atenção para essa parte onde ele fala das ilusões. Nós somos animais. A gente pode dizer que somos animais racionais, a gente tem muito pouco de racional se a gente pensar bem, né? Mas essa nossa racionalidade, por mais racional que seja, ela nos induz à fantasia. Então, é como se ele quisesse dizer para a gente que esse mundo ele é ilusório. Nós temos uma parte instintiva, que é essa parte mais primitiva, mais animalesca, né? Mas que se manifesta através da violência, que se manifesta através dos nossos instintos mais básicos, né? Mais primários. Mas, ao mesmo tempo, a gente também é portador de uma racionalidade, de uma consciência que é capaz de controlar o instinto. E junto de tudo isso surge a fantasia. Então, a mente, ao mesmo tempo em que coloca limite nos instintos, ela também cria fantasia. Ela cria ilusão. O que, de uma certa forma, né, pode colaborar para nos afastar de Deus, ou disso que eu gosto de chamar de consciência de unidade. Né, que você estar aqui, nesse plano, aqui agora, mas também estar ciente de uma conexão mais profunda com tudo aquilo que não é ilusório, né, com tudo aquilo que é a verdade. Uma outra característica da mente é uma necessidade muito forte. A mente ela precisa fragmentar para pensar. A gente tem uma dificuldade muito grande, e essa é uma limitação nossa como humanos, de pensar o todo. É mais fácil para a gente pensar pela parte. Não é à toa que a gente dividiu e fragmentou o mundo em tudo. A ciência, por exemplo, ela é altamente fragmentada. À medida que ela foi se desenvolvendo, então nós temos vários ramos da ciência. Na medicina, então, nem se fala. A gente tem a cardiologia, a gente tem a pediatria, a gente tem a neurologia, ou seja, é preciso dividir o corpo humano para se pensar e estudar melhor sobre ele.
E, de repente, você vai em busca de um xamã, você vai em busca de um acupunturista, de um médico mais integrativo, e essa pessoa olhando para você, olhando a palma da tua mão, olhando a tua pele, a cor da tua língua, ela diz, é isso, e acerta. Sem exame, sem nada. Apenas usando uma sabedoria muito antiga, uma capacidade muito profunda de enxergar o ser humano, ela consegue fazer isso. Aí não foi mais a mente que agiu. A mente ela serviu de suporte para que um outro saber, uma outra racionalidade, que não faz parte desse plano, pudesse se manifestar. Nada contra a ciência, nada contra a medicina, muito pelo contrário. São nossas aliadas. E são responsáveis por a gente viver, por exemplo, até 80 anos. Se a gente pensar no homem da Idade Média, ele não chegava a 30 anos. Nós vivemos 80 anos, 70 anos hoje, faz bem pouco tempo. Muito pouco tempo, por sinal. Não tem nem um século. Próximo slide, por favor. E aqui ele continua. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados no que achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, aqui ele está dizendo sobre o uso da mente para superar o instinto, a partir do momento que você consegue entender melhor como nós funcionamos instintivamente, o adquirir da consciência, a criação de normas de convivência, a criação de um mundo mais adequado, né, ao nosso existir, porque o ser humano ele é gregário, nós não conseguimos existir sem o outro. E por incrível que possa parecer, a grande dificuldade que a gente encontra para viver aqui na Terra, não é nem com a Terra em si, é nos relacionarmos com o nosso próximo. É a coisa mais difícil que tem. E aí ele fala do limite que a mente ela tem para operar nesse nosso plano. A mente ela é limitada para pensar. Não nos é dado o direito de saber o todo. A gente consegue entender partes desse todo, mas não o conhecimento total. Esse não nos vem, não nesse plano. A não ser que você se torne um ser mais transcendente, aí já não é algo do humano. Então, sob o ponto de vista da espiritualidade, a mente não é o fim. Aí tem uma grande ironia, uma grande contradição. Se ao mesmo tempo ela limita e aponta para um fim, na verdade ela é o começo de muita coisa. Pois é um meio para se chegar à consciência. Você não consegue chegar à consciência se você não pensar. É por isso que certos hábitos, para a gente superar certos vícios, a gente precisa vivê-los na profundidade para poder sair deles. Tudo que acontece com a nossa vida, tudo aquilo que a gente cria com a nossa fantasia, isso que a psicologia chama de comportamentos sintomáticos que se repetem durante muito tempo, se eles estão se repetindo é porque alguma coisa a gente precisa aprender com eles. É algo da vida. Né? Agora, a gente precisa observar isso que se repete e fazer essa pergunta básica. Por quê? Por que repete em mim? E a partir daí eu posso entender, é o ponto de partida para o entendimento. Por que de repente eu não consigo sair de uma determinada história? Por que de repente eu só me relaciono da mesma forma com todo mundo? As relações abusivas, as relações perversas, elas se repetem. Por que de repente eu sempre me coloco de uma forma submissa diante das pessoas? Por que eu faço isso comigo mesmo? A gente vai dizer, não, mas é hábito, você nasceu assim. Eu acredito na reencarnação, eu acredito no karma, como uma forma de resgate. Mas eu penso que a gente não deve se conformar com verdades prontas. É preciso que a gente se debruce sobre isso que nos incomoda, sobre isso que chama a nossa atenção, para que a gente possa entender o que acontece, descobrir o mecanismo por detrás, descobrir que aspectos da nossa vida alimentam isso. E a partir daí você faz uma escolha de começar a manejar e mudar. Próximo slide.
definindo-a por espelho da vida. Reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. E aqui, a leitura que eu faço é essa, a conexão entre o sutil, né, isso que não é percebido no dia a dia, não em todos os momentos, entre mente, cérebro e coração. E aí já tem uma outra conexão aí, que é o sétimo chakra com o quarto chakra. Sétimo chakra, né, topo, espiritualidade, mente, e quarto chakra, coração. A mente aqui sendo definida como espelho da vida, mas que o coração é a face desse espelho. Por que o coração? Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive numa constelação familiar há alguns meses, e eu fui constelado nesse dia, e quando eu fui chamado a dizer o que eu sentia, eu entendi que a facilitadora estava dizendo que eu fizesse um depoimento. Ela disse, não, eu quero saber o que você está sentindo agora. E eu não conseguia dizer o que eu estava sentindo naquele momento. Eu só conseguia falar cronologicamente. Ela disse, conecta com o teu coração, que é aí que está a verdade. E eu fiz esse esforço, né? E aí eu consegui, né, com muita dificuldade, falar o que eu realmente estava sentindo. Eu penso que naquele momento o que estava comandando em mim, talvez por algum mecanismo de defesa, era a mente, não era o coração. Porque quando é o coração, não tem problema. Simplesmente a coisa flui. E eu entendo que ele está querendo dizer isso. Né? Se o coração é a face, o cérebro vai ser o centro dessas ondulações. Já dá para perceber que ele entende o pensamento como ondas, né? Agora, são ondas que a gente não consegue perceber, a gente não consegue ver. Então, essa conexão entre mente, cérebro e coração é algo muito legal para a gente começar a pensar melhor sobre o nosso funcionamento. Então, o cérebro, orgânico, físico, se relaciona com a mente. Um fenômeno cósmico sobre o qual a gente tenta compreender. E, completando essa tríade, o coração. A verdadeira sede de tudo isso. Próximo slide. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e se renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Muito interessante essa fala dele, porque está mostrando que essa nossa conexão com o universo, ela é muito mais presente e muito mais profunda do que a gente possa imaginar. E aí ele está falando, né, que tudo que a gente faz tem uma repercussão, há uma ressonância. Existe um filme antigo, onde o cara, esqueci o nome dele agora, e o cara, numa floresta, ele precisa matar um animal, mas ele, além de matar, ele violenta esse animal, ele faz esse animal sofrer. E ele fica muito doído com isso, e ele pergunta para um padre, é possível cometer pecado contra um animal? E o padre vai e diz para ele, a gente pode cometer um pecado até com uma planta. Então, essa conexão nossa com o mundo, ela não se resume a nós mesmos, aos nossos pensamentos, né, aos nossos irmãos de caminhada, mas ela alude a todos os tipos de relação que a gente possa manter em qualquer área do planeta, em qualquer aspecto da vida, da nossa existência. Com a terra, com o reino vegetal, com o reino mineral, com o reino animal, com o mundo humano, com a vida espiritual, com aquilo que é de mais sagrado na gente, até com os nossos pensamentos. Veja, a conexão é muito profunda. E é uma conexão que ela faz com que a gente precise olhar para a nossa criação. Essa criação da qual nós fazemos parte, somos nós, mas ao mesmo tempo a gente pode olhá-la de longe para admirá-la, respeitá-la, mas também conhecê-la. E aí vem essa impossibilidade da gente viver feliz sem estar conectado. A gente precisa dessa conexão, ela é necessária à vida, ela é necessária para dar um sentido
a nossa vida aqui na Terra. E essa conexão mais formidável, assim, a mais séria, a mais complexa e profundamente necessária, essa conexão com o nosso humano. Né? Porque é a conexão com o humano que nos faz diferente. A conexão com o nosso humano, ela nos aproxima dessa centelha divina de sentimentos e de emoções que foram implantadas na nossa mônada e que fazem parte do nosso existir. Então, todas as vezes que eu estiver conectado com alguém, que eu estiver conectado profundamente com um ser humano, com um amigo, com um parente, com um animal, com uma floresta, com o mar, com as estrelas, eu vou estar fazendo uma conexão muito mais profunda com toda a criação e com o Criador. E veja que a mente, ela é responsável por tudo isso. Você não consegue fazer isso sem ter como ponto de partida o campo mental. Próximo slide. O reflexo do espelho esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude. E a palavra que comanda as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas, de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. E aqui eu vejo a emotividade, né? Sonho, desejo, a imaginação, as causas, os impulsos internos que transformam em ideias, que se traduzem em palavras e posteriormente em ações. Então, o reflexo do espelho, o meu contato com o outro, o meu contato com o mundo, ele desperta em mim uma emoção. Ele desperta em mim uma energia diferente. Eu vibro de uma forma diferente. A emotividade traz a ideia. A ideia cria uma atitude. E a palavra que comanda as ações. A ligação disso está com o 7º chakra, logos, o verbo, associado ao 2º chakra, a criação. Por conseguinte, o 3º chakra, que é a vontade, e o 5º chakra, a expressão. Então, se o 7º chakra, que é a sede das emoções, também, que é a sede da mente, ele está ligado à explicação de onde viemos, né, e quem nós somos e para onde nós vamos, ele está ligado ao verbo, ao existir, à ação. O 2º chakra, ele cria, ele traz a vida, ele faz a vida. O 3º chakra é a vontade, ele faz acontecer. E o 5º chakra, ele expressa aquilo que eu estou mostrando. Ele transforma em palavras, ele transforma em arte, ele diz o que eu estou fazendo, ele comunica todo esse processo para o outro, transformando a mim mesmo no espelho do outro. Tudo aquilo que acontece em mim, esse processo que começa na mente, na espiritualidade, na emoção, que se articula com o 2º chakra na criação, e em seguida se articula com o 3º chakra na vontade, fazendo existir no concreto, e se articula depois com o 5º chakra para expressar, ele transforma também no espelho, no qual o outro se vê. Então a gente pode falar com toda certeza que nós somos espelhos uns dos outros. Sutilmente, às vezes de uma forma muito mais concreta, mas nós somos. Muitas vezes queremos ser aquilo que o outro é, temos o outro como modelo, temos o outro como meta de vida. Muitas vezes somos nós que somos modelo. E muitas vezes o nosso modelo não está nem aqui. Nos idealizamos tanto que a gente acaba se sabotando porque a gente não consegue, a gente vai em direção ao arco-íris. O ser humano ideal, ele não existe. É muito mais interessante a gente poder apostar no ser humano possível, dentro daquilo que nos é dado. Porque se você entra nessa história do idealismo, não que você não queira, não deva melhorar, né? A gente tem que melhorar sempre. Eu acho que a mente, ela está aí,
né? O nosso corpo, a nossa saúde, a nossa inteligência. A gente tem uma série de atributos que eles servem para a gente crescer, mas há um limite, né? A gente não pode ir além daquilo que a natureza, daquilo que a vida, de uma certa forma, nos impõe. A gente tem que respeitar isso. Agora, na transcendência, a gente pode ir muito além, né? Há um limite para crescer dentro do humano. Sempre há. Porque o tempo todo eu vou estar sendo submetido à presença dos instintos. Aqui e acolá, o meu egoísmo vai aparecer. O meu medo vai se fazer presente. As minhas angústias vão me atrapalhar. E a gente precisa, né? Não dá para você enxotar isso de você. O que você pode fazer é, através de um movimento transcendente, um movimento de autoconhecimento, aprender a lidar com essas coisas, e a partir daí, você entrar no mundo mais sutil, muito mais transcendente, e procurar viver nessa vibração. Aí é possível. Mas a vibração do humano, ela vai sempre estar presente na gente. Eu não conheço nenhum ser humano, mesmo aqueles que se disseram iluminados, que não erraram, que não se contradisseram em algum momento, que não se equivocaram. Sempre teve e sempre vai ter. O próprio Cristo, ele mostrou isso para a gente. A própria fraqueza dele no momento mais transcendente da vida. Em que ele está no Monte das Oliveiras, né, sozinho, e ele faz aquela fala, né, absurdamente contundente: Pai, por que me abandonaste? Veja, ele era Deus. Ele era a encarnação de um Deus na Terra, um Deus que se fez homem. Mas mesmo ele sendo tudo isso, o humano dele falou muito alto naquele momento. Então nós temos um limite para crescer, que é o limite do humano. Não é negar a humanidade, não é negar a possibilidade do crescimento, não é negar lidar com a vida, mas é estar atento até onde a gente pode ir. E que a gente pode ir muito além, mas não ganhando, vai ser perdendo algumas coisas. A gente precisa identificar aquilo que é do ego, aquilo que é do nosso desejo, da nossa vaidade, do nosso narcisismo. Talvez a gente nem precise disso. A gente está no momento pandêmico, em que a Georgia fala assim, né? Ela disse que quando nós convidamos esse vírus para passear aqui na Terra, é um passeiozinho danado nisso, né? Porque ele está mexendo com a gente em todas as nossas camadas. A gente tem visto medo, a gente tem lidado com a coragem, a gente tem lidado com a criatividade, a gente vem tentando viver e sobreviver a tudo isso, e como a gente tem aprendido nesse processo. Olha nós aqui, tentando manter viva a chama de um centro espírita, de uma comunidade, né, que se dedica a conhecer os ensinamentos de Cristo através do Espiritismo, fazendo conferências, palestras, tratamentos, através da internet. Isso é mente. Mas isso também é boa vontade, isso é espiritualidade, isso também é transcendência. Próximo slide. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Atenção para essa parte aqui, o improviso. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ele quase que destrói na gente qualquer esperança de ser algo melhor. Primeiro, o improviso, né? Você não vai conseguir nada nessa vida improvisando. É por isso que a espiritualidade, o autoconhecimento, ele exige da gente uma verdade muito profunda. A gente se colocar como espelho da gente mesmo e começar a nos olharmos do jeito que a gente é. Eu estava no consultório agora de tarde e uma paciente minha, ela está vindo de uma consulta com um médico em São Paulo. Ele é um médico naturalista e ela fez uma consulta online com ele e tal, ela mostrou os exames, ela começou a questioná-lo, ele disse, caramba, em 20 anos, eu nunca vi um paciente meu fazer o que você está fazendo. Ela ficou meio assustada e disse, mas o quê? Questionar. Você não está me questionando. Você está querendo entender o que você está sentindo, do que você adoeceu e por que você adoeceu.
Aí o senhor está mexendo, o senhor está me estranhando alguma coisa, está me dando um sabão, alguma coisa, está me zoando. Ele disse, não, pelo contrário. Eu estou vendo que isso é o ponto de partida para a cura. É você querer conhecer o que está dentro de você. E para isso você está me questionando. Eu estou aqui para isso, pode me questionar à vontade. E aí a consulta que duraria 1 hora, durou 4 horas. Tanto é que ela chegou atrasada. Então, o que ele está dizendo, né? A gente precisa de um método, né, para a gente se conhecer. A gente precisa de uma forma, criar uma forma de nós nos autoconhecermos e conhecer o nosso funcionamento. E existe um limite nisso. Mas o nosso limite não é nem tanto o outro. Eu penso que o nosso limite somos nós mesmos. Simples assim. O único empecilho que impede a mim de crescer sou eu mesmo. Na minha inconsciência, nas minhas defesas, nas minhas fraquezas. E por que de repente a gente consegue dar tanto conselho bom para todo mundo e não consegue se ouvir? Alguém já parou para pensar? Não é estranho isso? É contraditório? Gente, isso é mente. Simples assim. E aí, a minha leitura sobre isso. Somos um conjunto de sujeitos que se relacionam. Nós somos obrigados a nos relacionar. E se influencia mutuamente. Cada época tem o seu pensamento, tem a sua moda, tem a sua literatura, tem os seus filmes, tem as suas revoluções, tem os seus vultos, os seus heróis, né? E também os não heróis também têm. E aí, o que ele está dizendo? Né? No fundo, eu entendo, nós somos singulares na nossa forma, mas nós somos plurais no agir, porque a gente não consegue agir sozinho. Nós somos um mix de visões de mundo que nós absorvemos pelos nossos pais, pela nossa sociedade, a nossa cultura, e que elas vão moldando a nossa estrutura de pensamento, a nossa intelectualidade, e, por conseguinte, moldam as nossas formas de agir e as formas pelas quais a gente escolhe, consciente ou inconscientemente, agir junto aos outros, e conosco também. Será que acaba aqui? Próximo. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induz à purificação e ao progresso. Ou seja, nesse processo, nós somos reflexos uns dos outros. Os mesmos desejos, as mesmas aspirações, os mesmos enganos. Então, sair desse cativeiro mental é a chave para a gente conseguir alcançar um estado maior de presença, de transcendência, de contato com a espiritualidade, né, de tomar contato com essas verdades muito mais profundas da gente, e que a gente não vai encontrar necessariamente só no campo mental. Ele é o ponto de partida, né, mas ele não é o fim de tudo. Ele é o início de muita coisa. Limitante? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele é o início de uma seara, né, porque a mente é o que até hoje a antropologia tenta entender em que momento os nossos ancestrais antropológicos, né, eles alcançaram consciência. A gente não sabe ainda, dentro da evolução. A impressão que dá é que houve um momento mágico em que a consciência ela foi instalada no cérebro dos primeiros homens. E eles começaram a agir de uma forma diferente. Próximo. Então, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Nós somos criadores e criatura ao mesmo tempo. Reflexo da criação. Somos filhos de um pai, de uma inteligência cósmica, de algo que é inacessível pelo campo da racionalidade, mas que é acessível pelo campo do coração, pelo campo do sentir. E fazemos da nossa vida um pequeno universo. Nós somos um universo menor, um microcosmo,
que se relaciona com o cosmos, com o macrocosmo, algo maior. Então, impossível nesse plano o existir sem a mente. A chave é retirar as vendas que obscurecem a visão mais apurada da criação, enxergando nela a marca do Criador. Eu penso que a gente precisa buscar na vida a marca do Criador. Onde é que tem Deus na história? Onde é que não tem? Onde é que tem algo aí que está muito mais, que chama mais a nossa atenção, que nos toca mais profundamente? Mesmo que apareça o medo, mesmo que apareça a resistência, é aí que está. Eu vejo na clínica, quando eu vejo uma pessoa evitando certos assuntos, fugindo um pouco, tem que tocar aí. É aí que tem uma verdade para sair. E a gente não vai conseguir ver isso sem a mente, né? Nós somos corpo, mente, mas também somos espiritualidade, somos universo mais sutil, nós somos energia, né? Nós somos conexão, nós somos portais. Próximo. Gratidão. Obrigado pela atenção. Eu espero ter conseguido passar um pouco dessa mensagem para vocês, tão bonita do Emmanuel, tão profunda. E vamos ver o que a gente vai poder fazer com isso a partir de agora. Muito obrigado. Obrigada, Kleber, pelas reflexões muito boas. Uma excelente explanação tua. Agradeço muito, viu? Em nome de todos aqui presentes. Eu convido, então, a todos vocês para ficarem, né? Agora nós passamos para a meditação guiada, que vai ser feita pela Daniela Lopes. E agora também vai ser o momento do passe e a fluidificação da água. Então, convido todos a estarem num ambiente bem tranquilo, que vai ser guiado pela Daniela. Dani, é contigo. Sejam todos bem-vindos para darmos sequência à nossa atividade da noite de hoje. Nós vamos fechar os nossos olhos, vamos focar na nossa respiração, vamos nos conectar com esse momento para recebermos os benefícios salutares do passe. O momento em que nós aquietamos o nosso coração e trazemos a nossa atenção e a nossa energia totalmente para ele nesse momento. Sinta o ar entrando suavemente pelas narinas. E a energia criadora da respiração chega até os pulmões e vai assim abraçando o seu coração. Essa energia que esparge do coração na forma de vida e vai tomando conta de todo o seu corpo, vai espalhando-se, vai tomando conta totalmente de você. Você se sente leve, à vontade e feliz. Sente a tranquilidade abraçar o seu momento de descanso e de quietude. E assim o seu coração bate suavemente na leveza, na tranquilidade, um coração que aquieta emoções, pensamentos e traz a sua conexão profunda para o amor
que daí esparge. Respire profundamente e solta o ar, sentindo essa energia te envolver por completo. Um carinho que aquece, que conforta e te faz sentir suave. E assim você aproveita para mergulhar em uma lembrança feliz, um momento especial para você. Aquele momento especial que você se sentiu totalmente confortável, em uma energia de amor, uma lembrança tranquila, feliz, que potencializou a sua saúde física e emocional. O momento em que você sorriu, o seu coração bateu acelerado de felicidade, mas uma alegria de conforto. Como se alguém ao seu lado te tocasse a mão, caminhasse ao seu lado, te auxiliando na sua jornada pessoal. Sinta essa energia que conforta. A respiração cada vez mais leve. A tranquilidade das lembranças doces, enchendo todo o seu peito de luz. Essa luz que sai de você e preenche todos os espaços. Sim, são as nossas lembranças de amor, de alegria, de felicidade. Nossos momentos especiais que nos confortam a alma, que nos fazem sentir leveza, que nos acende ainda mais a fé. Sinta essa energia te curando. E a cada nova luz que ela esparge, ela vai desenhando novas formas em você. De saúde, de regeneração celular, aquilo que você precisa para a sua jornada terrestre. O carinho acolhedor que você tem com você mesmo. E então, eleve o seu pensamento e a sua energia de amor ao Pai da vida.
e deixe que o seu coração toque o coração do Cristo. E assim agradecemos a espiritualidade amiga que nos consola, que nos conforta, que nos acarinha pensamentos, nos inspirando na caminhada. A espiritualidade amiga que está sempre ao nosso lado. Obrigada, Senhor, pelas belezas que os meus olhos veem, pelas belezas que as minhas mãos tocam, pela beleza dos sons que me aconchegam e descansam, pelo perfume e tudo aquilo que eu me permito acolher para ser feliz a cada momento. Que a sua energia de amor nos acompanhe, tocando os nossos corações e de todos os irmãos necessitados. Fica conosco, Mestre amado, abençoando-nos. Maria Mãe Santíssima, cobrindo-nos com teu manto de amor e de segurança. Mestre Jesus, modelo e guia que nos inspira a fé e a caridade. Espiritualidade amiga que nos acompanha hoje e por todo sempre. Gratidão por esse momento. E que assim seja. Obrigada, Dani. Nós nos despedimos, então, dessa noite de hoje, agradecendo a todos os participantes, ouvintes, trabalhadores do Centro Espírita, que possamos ter uma excelente noite de sono. Gratidão por todos. Fiquem com Deus.